Oi, meu nome é Matheus Brito e esse aqui é o canal Contradições. Eu criei esse canal para discutir com vocês sobre contradições que eu encontro na minha vida, durante meus estudos e durante minha observação no mundo como um ser humano em formação. Bem, e uma das maiores contradições que eu já escutei na minha vida é justamente a doutrinação nas escolas do Brasil. Bem, a doutrinação nas escolas do Brasil é um assunto muito polêmico, discutido em diversos campos ideológicos, mas nenhum deles ainda eu escutei fazendo essa abordagem que eu vou tentar aqui. A gente precisa primeiro, para entender esse tema, entender o que seria a doutrinação e o que seria a doutrinação nas escolas. A doutrinação é o conceito de que você passaria para outras pessoas uma ideologia que seria como um véu que cegaria as pessoas e elas, sem conseguirem ser críticas àquele tema, aceitariam aquela ideologia como uma verdade absoluta, iriam adotar aquilo. Bem, a doutrinação nas escolas seria esse mesmo conceito, só que agora o professor é esse agente doutrinador. É o professor que leva essa ideologia para a sala de aula e ele doutrina os alunos, eles fazem com que os alunos sigam a mesma ideologia que ele. A doutrinação acontece mesmo nas escolas no Brasil. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, mas a gente precisa entender por que a doutrinação acontece. Bem, para entender por que ela acontece, a gente precisa fazer um exercício de voltar para a nossa época de escola. A gente precisa se imaginar dentro da sala de aula. Como é que era a sua sala de aula? A minha, por exemplo, eu ia para a sala de aula, eu sentava na minha carteira, o professor chegava e ele falava qual assunto seria o da aula de hoje. E ele começava a falar sobre esse assunto, ou escrevia na lousa. Eu tinha que anotar tudo aquilo porque ia cair na prova. E na prova eu precisava tirar pelo menos um 6 para passar de ano. Bem, qual o problema dessa estrutura de ensino para doutrinação? Porque é exatamente essa estrutura que faz com que a doutrinação exista. O assunto que o professor fala normalmente é pré-determinado. Todos os professores abordam os mesmos assuntos com as turmas diferentes. Independente do ano que ele esteja, os assuntos sempre se repetem. Esses assuntos são determinados normalmente pelo currículo da escola, ou até mesmo o currículo nacional, ou, como acontece muito no ensino médio, ele é influenciado com os vestibulares. O Enem é um grande causador desse problema, porque as escolas boas hoje em dia são vistas como as escolas que aprovam muitos alunos nas escolas federais. Para isso, os professores têm que abordar os temas que caem no Enem, porque é o Enem que leva as pessoas para as escolas federais, para as universidades federais. E então, os temas do Enem normalmente são a base para o ensino do professor. E esses temas são fechados, são como caixinhas. Por exemplo, o professor de biologia tem que ensinar sobre as células animais e vegetais, sobre genética. O professor de física tem que falar sobre as leis de Newton. O professor de química tem que falar sobre os modelos atômicos, sobre as ligações químicas. São temas fechados, como caixinhas, que você coloca na cabeça do aluno e o aluno tem que acessar elas na hora que aparecer na prova. E essa estrutura, essa forma de ensinar, faz com que o professor e o aluno tenham papéis predeterminados na educação. O papel do professor é ser o detentor do conhecimento. O professor estudou há muitos anos e ele sabe, ele tem o conhecimento, ele é o dono da verdade. Ele vai para a sala de aula para passar esse conhecimento para os alunos. E esse conhecimento é justamente essas caixinhas que eu disse. E o aluno, ele tem um papel passivo. Ele está ali para receber todo aquele conhecimento e depois jogar ele em cima de uma prova. Por que isso gera a doutrinação? Porque quando o professor tem o papel de detentor do conhecimento, os alunos veem ele como o dono da verdade. Então, tudo que o professor disser,
os alunos vão tomar como uma verdade absoluta. Então, independente se o professor fala que o comunismo é bom ou o capitalismo é bom, o aluno vai levar aquilo como uma verdade absoluta. Então a doutrinação acontece até nos pequenos assuntos, até quando o professor está falando sobre ligações químicas, porque nesse tema o aluno está sendo doutrinado, porque ele não está sendo crítico ao tema, ele não está refletindo sobre o tema, ele não está aprendendo de verdade, ele está só recebendo informações para depois usá-las numa prova. A doutrinação, ela não acontece por causa dos assuntos que são tratados em sala de aula, mas sim pela forma como os alunos recebem esse assunto, pela forma como eles são condicionados a receberem diversos assuntos. E como a gente acaba com a doutrinação? Tudo isso que eu disse é uma pedagogia. A pedagogia é essa forma como nós ensinamos na nossa sociedade. E existe um pensador que já abordou essa pedagogia e no seu livro mais famoso ele a chamou de pedagogia do oprimido. Oprimido porque você está retirando direitos das pessoas. O direito de saber a verdade, de ver o mundo como realmente é, de ver o mundo com os próprios olhos. Bem, esse pensador é chamado de maior doutrinador de todos, mesmo lutando contra a doutrinação. Mesmo ele propondo uma forma de acabar com a doutrinação. E esse pensador é Paulo Freire. Então, para acabar com a doutrinação, a gente precisa fugir da pedagogia do oprimido. E a gente precisa ir para o contraposto dela, que seria a pedagogia da autonomia. Na pedagogia da autonomia, existem mudanças que são drásticas, mas que não são mudanças muito difíceis, muito custosas, muito caras para o ensino. São mudanças simples, mas que precisa mudar toda a estrutura do ensino. Por exemplo, o currículo escolar. O nosso currículo, cheio de caixinhas de temas que a gente tem que abordar, isso não existiria mais. Como seria? Os temas escolhidos para serem abordados dentro de sala de aula teriam que fazer parte da realidade do aluno. Então, se a realidade do aluno é a escola sem tratamento de esgoto, esse é o tema que a gente precisa discutir. Então a gente precisa discutir como o esgoto é tratado, como é que os alunos da escola podem mudar essa realidade. E nesse tema existe teoria química, existe biologia. A pedagogia da autonomia é interdisciplinar por essência, porque nela não tem como você abordar um tema só numa caixinha de uma disciplina. Você vai abordar como a realidade realmente é, e a realidade exige diversas ciências em cada assunto. Então, para acabar com a doutrinação, a gente precisa usar as teorias de uma pessoa que é chamada de o maior doutrinador de todos, que é o Paulo Freire. E, ao contrário do que muitos dizem, a sua teoria não está sendo aplicada na educação no Brasil. É exatamente o contraposto dela que está sendo aplicada. A pedagogia do oprimido é o que nós todos estamos vendo todos os dias. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para discutirmos outras contradições. E deixe nos comentários quais são as contradições que você encontra na sua vida e temas que você quer discutir e até a sua opinião sobre esse tema. Muito obrigado!